Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11. Amém? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Amém? Aqueles que vão assistir através da transmissão, que Deus possa abençoá-los ricamente. Efésios 4:11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, que na outra tradução diz varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pai Celeste, te agradecemos, Senhor, por saber que o nosso Senhor é a nossa cabeça. É aquele que nos tem ajudado a chegar até aqui onde chegamos. Nós que precisamos de Ti, que não conseguimos caminhar por nossa própria força, mas caminhamos, Pai, pelo ímpeto do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Amém? Que Deus possa acrescentar bênçãos a cada coração. Eu sei que a nossa caminhada sobre a terra, ela é cheia de altos e baixos. Muito embora o nosso profeta, ele disse que a vida de um cristão não existe altos e baixos, tá? Mas a nossa caminhada tem altos e baixos. Não tem um dia que você acorda mais cristão e um dia menos cristão. Agora, por que o senhor está dizendo isso? Porque tudo na palavra tem que encaixar corretamente com a mensagem do mensageiro do dia. Eu fico pensando, irmãos, como seria para as pessoas acompanharem a mensagem do profeta se não tivesse sido gravada em fitas? Nós temos os livretes, correto? Se não tivesse sido gravado em fitas, tivesse só os livretes para poder se guiar através da mensagem, como seria? Porque hoje em dia nós temos uma confusão tremenda a respeito das coisas mínimas. Uns creem que se deve colocar na igreja somente as fitas que o irmão Branham pregou. Outros creem que se deve abolir as fitas. Outros creem isso, outros creem aquilo. Mas existe um centro. Amém? Existe um centro, como em tudo nesta vida há um centro. Eu paro para pensar, como seria para acompanhar o ministério, por exemplo, de Paulo? Paulo não gravou fitas, não tinha essa tecnologia naqueles dias. As pessoas que pregaram e pregam a mensagem que Paulo deixou
nas suas epístolas, eles as leem para as pessoas, para que então as pessoas tenham conhecimento daquilo. As pessoas mesmo leem para ver aonde Paulo determinou determinadas coisas, ou colocou, determinadas coisas, desculpe a redundância. Aonde ele colocou determinadas coisas. Aonde, por exemplo, ele falou a respeito do homem, aonde ele falou a respeito da mulher, aonde ele falou a respeito de criar filhos, de como ajudar viúvas e assim sucessivamente. Não tinha gravadores naquele tempo. E como é que você reproduz o que Paulo pregou? Você lendo as epístolas que Paulo deixou escritas. Amém? Se não for assim, não tem como você reproduzir. Eu ainda não vi, sinceramente, meus amados irmãos, nenhuma mensagem do nosso profeta aonde ele diga que você tem que colocar somente as fitas dele e anular o quíntuplo de Efésios. Alguns teóricos dentro das igrejas da mensagem que dizem que o quíntuplo de Efésios se acabou em 1956. Irmão, o que eu sei que acabou em 56 foi a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal começou em 1906, 50 anos após ela termina, o irmão Branham pregando uma mensagem titulada, o quê? O Jubileu Pentecostal. Se você observar, o irmão Branham pregou uma mensagem titulada O Reavivamento, ou o Avivamento da Rua Azusa. Mas o nosso profeta nunca disse que as pessoas deveriam parar de pregar e simplesmente colocar as fitas, os CDs, as mensagens dele e cancelar o quíntuplo de Efésios. Até porque o irmão Branham, ele chega a citar o quíntuplo de Efésios como os 5 dons da igreja. Amém? Ele chega a citar o quíntuplo de Efésios como, eu vou colocar assim, o material que você constrói a noiva. Aí você vai parar para observar dons e chamados são sem arrependimento. Correto isso? E você vai ver quanta ironia às vezes parece quando você para observar o que as pessoas estão ensinando como doutrina dentro das igrejas da mensagem. A pessoa diz que, por exemplo, que o ministério quíntuplo foi até 1956. Em 1963, 64 e 65, o auge da mensagem, porque foi os dias da voz do sétimo anjo, foi o dia da voz do sétimo anjo. Nesse auge da mensagem dele, ele nunca excluiu o quíntuplo de Efésios. Ele ordenou ministros. Ele mostrou para as pessoas a necessidade de você ter os dons na igreja posicionados. Que dons? As pessoas que vão dizer, não, os dons carismáticos. Não, os 5 dons da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso está na mensagem da graça e na mensagem o estranho, aonde ele posiciona esse tipo de coisa. Ele chega a dizer, eu creio que é na mensagem da graça, que diz que o quíntuplo de Efésios são os dons. E esses dons, comissionados na igreja, eles trazem a igreja a um aperfeiçoamento. Ou será que nós pensamos diferente disso? Se você observar o que o nosso profeta fala na mensagem Almas que estão em prisão agora, você vai se dar conta
de que o ministério chegou à sua perfeição. Mas quando o ministério chega à perfeição? Quando ele reproduz Cristo novamente em carne humana entre os seres humanos, ou seja, no tempo do entardecer, quando esta mensagem ela atinge o seu ápice, o clímax da mensagem. E é claro que nem todos podem compreender isso, porque alguns têm uma visão muito rasa do que é a mensagem. Para muitos a mensagem é só batismo em nome de Jesus, combater denominações aí fora, e esquecem das denominações aqui dentro. Vocês sabem, eu escuto as mensagens do irmão Branham, estudo as mensagens do irmão Branham, gosto muito de escutá-las. Nunca as proibirei na igreja, claro. A hora que um pastor proíbe os irmãos de ler as mensagens, ouvir as mensagens do irmão Branham, ele está desqualificado para o ministério da mensagem. E pode caber em qualquer lugar, menos na mensagem de William Marion Branham. E tem aquela hora, irmão, que você para analisar as coisas que estão acontecendo, e você precisa voltar, não ao rudimento, mas aquilo que você aprendeu lá atrás. Porque o rudimento da mensagem é o que, infelizmente, muitos estão voltando, mas não a ouvir rudimentos, a fazer rudimentos, tá? A viver rudimentos. Mas veja só na mensagem, ou na Efésios 4, eu vou ler todo agora o contexto, tá bom? Quero ler todo o contexto, porque eu tenho na minha mão o livro dos selos, mais precisamente perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta 21 diz assim: a noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Vocês acham que um cristão da mensagem que seguia o ministério do irmão Branham faria uma pergunta dessa? Hein? Para você ver como naqueles dias lá no tabernáculo, na abertura dos selos, na revelação dos selos, eram pessoas que não tinham assim um estreitamento maior ministerialmente falando com William Branham. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Precisa alguém fazer uma pergunta dessa? Amém? Precisa? Eu creio que não precisa. Eu creio que cada um de nós se posiciona, estuda, ouve e sabe que é a mesma coisa. Mas veja só: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, ou da vocação com a qual fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Suportando uns aos outros em amor. Amém? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E esse batismo, eu garanto para vocês que Paulo não está falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está falando do único batismo que introduz a pessoa no corpo de Cristo, o qual é o batismo do Espírito Santo. Amém? Um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Ora, isto de que ele subiu, o que é, senão o mesmo que desceu, ou tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, o que na outra tradução diz, para encher todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Não foi outro que deu, foi ele. O que desceu às partes mais baixas e subiu às partes mais altas. Ele mesmo comissionou, ele mesmo posicionou, ele mesmo deu esses dons entre os seres humanos. E esses dons que ele deu são para trazer à igreja um aperfeiçoamento. A igreja não pode ser perfeita sem que o quíntuplo de Efésios posicione a igreja. Agora, isso não quer dizer que é um só ministério que vai fazer isso. É um corpo. Amém? Ele continua. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e conjunção doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito ou a varão perfeito, à medida completa da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Você já pensou como isso aqui foi duro, irmão? Paulo chamou a igreja daqueles dias de meninos e inconstantes, aquele que não tem constância, aquele que não consegue parar. Você sabe o que eu acho interessante? Parece que a verdade nunca chega para algumas pessoas. As pessoas sempre estão procurando alguma coisa, procurando algum lugar. Eu estava escutando ontem uma Brana dizer que a igreja aqui na terra ela não tem um lugar fixo. Porém, a igreja ela se fixa na verdade. Amém? A igreja é para fixar-se na verdade e não sair dali. A igreja tem que estar ancorada. Porque na hora que a igreja está ancorada, podem vir ondas por cima, ondas por baixo, mas ela vencerá, porque ela está ancorada. Mombrano estava em um certo avião, uma tempestade terrível, e lá embaixo um barquinho, um barco, e as ondas batendo de lado, batendo do outro, jogando para cá, jogando para lá. E Mombrano disse: oh meu Deus, coitado daquelas pessoas, esse barco vai afundar. E o homem que estava ao lado dele disse: esse barco não vai afundar. Observe uma coisa, ele está ancorado. Quando você ancora a sua vida na palavra de Deus, podem vir as piores ondas contra você, mas você não vai afundar. Deus vai dar vitória para você em tudo, até naquilo que pareça mais difícil de acontecer na sua vida. Amém? Veja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
É claro que essa escritura pode ser aplicada a nós também. As pessoas estão lá e eles pregam mostrando, ó, aquele pessoal da terceira etapa, da terceira puxada, eles são o lobo no meio das igrejas. Irmão, é falta de discernimento, de ensinamento, de comissão espiritual, para a pessoa não ver que a mensagem do irmão Branham foi a terceira puxada, e que a mensagem da noiva hoje é a terceira puxada. Não é diferente. Até porque a gente ainda usa o termo noiva. A igreja já casou. Amém? O casamento, irmão Branham, mostra que foi no Sabino Canyon, lá em cima. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Aí eu volto à pergunta que fizeram para o irmão Branham. Se tivesse escrito aqui, irmão Branham, mas não tá só a pergunta assim: a noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Página 440, pergunta número 21, parágrafo 231 da mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos. Sim, Senhor. Está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso, porque tenho pregar um sermão sobre isso. Veja, não o farei, mas eu quero lhe mostrar. Quando Deus deu a Adão a sua noiva, do seu lado ele disse: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Está certo? Amém? Está certo? Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva, ele foi agredido, transpassado, e no lado, sob o seu coração, a água, sangue, espírito saíram. Isso se tornou carne da sua carne, osso do seu osso. Nós somos a carne e o osso. A noiva será a carne e os ossos de Cristo exatamente. Amém? Essa é a sua noiva. Irmão, vocês acham que teria necessidade de um crente na mensagem perguntar isso? Você acha que tem necessidade de um crente na mensagem andar perguntando se o tempo verdadeiramente acabou? Vocês acham que há necessidade de um crente na mensagem não conhecer que os trovões foram revelados e alguns ainda combatem, dizendo que não houve revelação de trovões? Outros dizem: o ministério quíntuplo acabou. Nós devemos rasgar as páginas da mensagem que não concordam com o nosso pensamento? Nós devemos jogar fora as mensagens que nós não conseguimos trazer para aquilo que nós pregamos? Ou devemos conciliar toda a mensagem, porque toda mensagem é Deus? Pergunta 22. Vocês sabem, eu amo essas perguntas e respostas. Sabe por quê? Porque em cada uma delas não tem o ponto de vista de algum homem, de algum sistema.
sistema, querendo explicar. Nós sabemos que tem muitos homens e muitos sistemas que tentam explicar. Você toma, por exemplo, algumas pessoas pegam a mensagem do irmão Branham, a era de Laodiceia, onde o irmão Branham ele prediz que aqueles acontecimentos que estavam tendo ali das 7 visões, tá? Das 7 visões que houve em 1933, a qual ele recebeu de Deus, as 7 visões. Irmão Branham, depois dele mostrar aquilo, exemplificar, pregar, ele diz assim: eu predigo, não profetizo, mas eu predigo que pelo andamento e cumprimento dessas visões, Cristo, ele voltará até 77. E o milênio será impetrado. Aí você vai ver, as pessoas pegam isso, os denominacionais, pastores, dizem: ah, aquele homem que vocês dizem ser profeta, ele errou. Aonde ele errou? Cristo voltou em 63. A Bíblia diz que não passaria aquela geração que visse a figueira brotar sem que tudo se cumprisse. A geração que viu a figueira brotar começou em 1948 com a repatriação de Israel na sua terra, na Palestina, e terminou em 88. Uma geração, 40 anos. Agora é claro, meus amados irmãos, eles não vão aceitar isso. Eles têm muito conhecimento. As pessoas na mensagem hoje têm muito conhecimento. Eles conhecem essa mensagem de capa a capa. Mas a pergunta 22 foi: a noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Eu vou ler nessa mensagem que eu poderia ler na outra mensagem lá, tradução de Goiânia. Mas eu quero nesta aqui, tá? Porque as pessoas do press the play, ou do aperte o play, eles usam essas mensagens e eles condenam todo mundo. Mas veja só o que um profeta fala. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. E isso está ocorrendo agora mesmo. O que William Branham era? Profeta. Mas também foi evangelista, pastor, mestre, apóstolo. Por que apóstolo? Porque apóstolo é um homem, um missionário, aquele que viaja posicionando os ensinamentos. E era isso que William Branham fazia. 7 vezes em torno da terra, não é? Mas ele diz com certeza, isso está ocorrendo agora mesmo. A noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo com certeza, ela consiste de... Parágrafo 233, tá? Já estou quase pela metade do parágrafo. Mas a noiva de Cristo, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? A congregação do irmão Branham disse amém. Mas muitos do press the player não vão dizer amém para isso. Muitas pessoas do aperte o play não vai dar amém para a mensagem de William Branham. Porque eles creem que o ministério
do quíntuplo de Efésios acabou em 56. Então não temos mensagem profética. Porque Deus não manda um profeta fora de ordem. Ele manda um profeta na ordem escriturística do dia. Correto isso? Veja. Está certo? A congregação disse amém. Essa é a noiva de Cristo. Com certeza. Ela tem um ministério. Grande ministério. O ministério da hora. Será tão humilde. Não seria um ministério arrogante, não. Seria um ministério humilde. Agora lembrem-se. Quantos estavam aqui no princípio, no último domingo? Vejam, lembrem-se a respeito do que eu preguei, humildade. Oh, não se esqueçam disso. Eu vou parar aqui por um minuto para advertir sobre isso novamente. Lembre-se, quando Deus prediz algo por acontecer, as pessoas estão olhando tão distante por sua sabedoria, que elas falham em ver o que acontece. Quando Deus diz que alguma coisa é grande, o mundo se ri dela. Esse bando de ignorantes, eles dizem, isso mesmo. Mas quando o grande mundo e a grande e elevada igreja diz, olha, que é glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Vocês veem a diferença? O mundo e Deus? Deste modo, veja, vocês têm de vigiar. Ou você tem de vigiar. Não é minha intenção ser ríspido, áspero assim, mas assim é. Ele poderia falar qualquer coisa que concordasse com as pessoas, mas isso não seria a mensagem dele. William Branham não veio para concordar com o meu pensamento, com o seu pensamento, com o pensamento de qualquer homem. Ele foi enviado com uma mensagem que discorda, mas que posiciona. É a mensagem que nós que temos que buscar uma concordância para estar no caminho dela correto. Mas graças a Deus, eu já creio no batismo em nome de Jesus. Me foi revelado um profeta. Será que foi revelado um profeta para você mesmo? Você crê que o Cordeiro saiu do trono? Você crê que o primeiro selo fez com que a intercessão acabasse? Se você crê assim, você crê num profeta. Se não, você ainda não crê num profeta. Você crê num evangelista, você crê num mestre, você crê num apóstolo. Você crê no William Branham pastor, mas não em William Branham profeta. Amém? Veja aqui, uma grande parte da Santa Igreja Ortodoxa, nós conhecemos a palavra, temos escolas, temos seminários, temos nossos homens polidos. Ora, por centenas de anos temos sido leais a Jeová. Nós somos a igreja, somos o sinédrio, temos o concílio de igreja aqui. Tanto fariseus quanto saduceus e todas as denominações se reúnem. Como que estamos nos tornando? Está vendo? Estamos todos em um concílio de igreja. Somos os importantes aqui. Conhecemos essa escritura. O que esse sujeitinho ignorante lá no Rio, todo barbudo, com um pedaço de pele de ovelha, está dizendo? Certamente, eles não iam dar ouvidos a isso. Falando de João Batista. Mas a Bíblia disse
em Malaquias capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3, eu envio o meu anjo perante a minha face para preparar o meu caminho. 712 anos antes disso, João, o grande profeta, Isaías, se pôs ali de pé e disse: haverá uma voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai a sua vereda. Isso mesmo. E ele disse, muitos deles, disse, todo lugar alto será abatido. E eles disseram, haverá um, quando este homem vier, ele apontará o dedo e moverá as montanhas. Eles naturalizaram o espiritual. Estavam olhando só para o natural. Amém? E todos os lugares baixos, as covas serão elevados. Então todos, isto é, todos os lugares ásperos serão alisados. Irmão, nós plantaremos milho em todo o campo por aqui, e vamos fazer grandes coisas quando este homem vier, está vendo? Eles estavam esperando que Deus pegasse uma manivela e a virasse, e baixasse o corredor e dissesse: desce tu agora, precursor do meu Messias. E então, logo que ele tivesse ido, eles puxariam de volta, e seu ministério estaria terminado. E virariam, a manivela, e fariam baixar novamente, colocariam bem ali o outro lado no seminário, e diriam: muito bem, esse é meu filho amado, desça lá e lhes diga, está vendo? Que coisa! Veja, quando ele se aproximou, o que aconteceu? Lá veio um homem que não conhecia nenhuma das suas escolas e não tinha nenhum cartão de companheirismo, não tinham nenhuma credencial, não. Ninguém nunca soube se ele alguma vez andou algum dia em sua vida. Se estudou algum dia em sua vida. Nem mesmo se poderia confirmar isso por sua maneira de falar. Tampouco ele falava nos termos de um eclesiástico. Ele falava a respeito de serpentes, machados, deserto e coisas assim. Veja, árvores. Ele não falava em termos ao feitio eclesiástico do dia, ou deste dia, ou de nenhum outro dia. Ele veio caipira, ele veio caipira, tá? Ele não veio um homem polido, mas era um profeta. Ele veio caipira. E nós chamamos aqui, diz lá ele na Índia, na indiana, ele saiu do mato em algum lugar, nem se barbeava, e o seu cabelo era todo ouriçado. Não imagino que tomasse banho uns 2 ou 3 meses, certo? Ele nunca usou pijama de noite, nunca andou de automóvel, nunca escovou os dentes. Que coisa! Que indivíduo era este? Certamente que não. E lá veio ele pisando firme pelo deserto, e dessa maneira ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho para o Senhor, endireitai a sua vereda. Alguns dos professores se puseram de pé lá e disseram: ei, companheiro, você tem o seu... Não podemos cooperar com você nesta campanha. Olhe, nós não podemos fazer isso bem. Onde está o seu cartão?
Onde está a sua identificação? Ele simplesmente os ignorou. Ele tinha uma mensagem. Aleluia. Amém? Ele tinha uma mensagem de modo que ele simplesmente continuou com ela, veja, pregando da mesma maneira. E disseram: ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos o bispo hoje e veremos o que ele diz acerca disso. Iremos lá, se soubermos. Esses são as cabeças da igreja, e sabemos que ele terá de reconhecer isso. Se ele é de Deus, ele reconhecerá os nossos bispos. Não é assim que se pensa hoje? Hoje o Brasil está cheio de apóstolos da mensagem, irmão. Tem o apóstolo do norte, o apóstolo do sul, o apóstolo do sudeste, o apóstolo do centro-oeste, o apóstolo disso, o apóstolo daquilo, e é o apóstolo que nenhum deles conhece nada de William Branham. Mas estão cheios de títulos. Isso encheu-lhes a cabeça. Aí você vai perguntar: mas, senhor apóstolo, o senhor crê que a era de Laodiceia terminou? O senhor crê, senhor apóstolo, que Deus se fez carne no entardecer? Eles desconversam. Eu aposto que é porque estes apóstolos não sabem nada. Ah, mas são homens que pregam de uma maneira tremenda, polida, que param corretamente em todas as vírgulas, que falam com a voz impostada, que podem falar calmamente a cada pessoa e que dirigem uma oração onde eles começam assim: meu Deus, meu Pai. Isso salva. O que salva é a mensagem do dia como ela é. Os nossos pregadores ficaram engomados. E o que eles querem é abranger pessoas. Então tem que se falar um português hoje correto. Nós pregamos na internet, então nós temos que falar tal como qualquer outro pregador fala. E tem alguns pregadores que vão estudar no seminário denominacional para poder vir pregar a mensagem. Amém? Veja, ele simplesmente continuou com ela, veja, pregando de qualquer maneira. E disseram: ora, espere. Bem, se formos lá, levaremos... Ah, tá, já passei aqui, né? Então, se ele é de Deus, se esse tal de João Batista é de Deus, ele reconhecerá os nossos bispos. Se essas pessoas verdadeiramente creem na mensagem do irmão Branham, eles vão reconhecer que devem apertar o play. Colocaram-nos todos lá na fila e ficaram de pé, os dignatários, e ele disse assim: raça de víboras, traiçoeiros, altivos, santos padres e assim adiante, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Sabei que a vossa hora está próxima. Não penseis que dizeis que bem pertencemos a isto ou aquilo. Eu vos digo, o Deus que eu sirvo pode destas pedras suscitar filhos a Abraão. Oh, que coisa! Agora, ele vai falar contrário da linguagem eclesiástica. Digo que está posto, ele disse, está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Oh,
Eu, em verdade, vos batizarei com água para arrependimento, mas ele vem após mim. A lua se converterá em sangue, ó que coisa! Ele limpará as suas eiras, e ele tomará a palha e queimará com fogo que nunca se apagará. E ele levará o trigo para o celeiro. Ele separará as ervas daninhas e o trigo. Oh, que coisa! Que mensagem! Vocês acham que foi diferente nos dias do irmão Branham? João Batista veio à terra no espírito de Elias. William Branham veio à terra no espírito de Elias. Quando Elias e Moisés estiverem na terra, eles continuarão com a mesma natureza. Eles pregarão da mesma forma. E em um dia ou uma noite, os 144 mil se dobrarão a Cristo. E há milhões em Israel. Mas lá entre eles tem 144 mil que aceitarão Cristo como seu Salvador. Amém? Eles disseram, este camarada, o que ele, em que horas eram? Oh, ignorância! Nós temos o homem no lugar certo, o irmão Jones. Amém? Ele é o companheiro que fará isso. Se houver algum nesta era, o bispo fulano de tal fará isso, o santo padre fulano de tal. Oh, que coisa! Deus, em simplicidade, veja, operando em simplicidade. Não seria algo diferente, não. Seria Deus manifestando a sua palavra da mesma maneira que ele manifestou antes. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia. Então, quando menos se esperava, ele estava lá de pé certo dia e disse, aspas, sim, se encontra no meio de vós. Ele tinha tanta certeza de que esse mensageiro, ele sabia quem ele era. E foi por isso que ele podia repreendê-los. Ele disse, agora não tremam, mas simplesmente vão em frente e continuem. Vocês, soldados, obedeçam aos vossos senhores, e se fizerem algo mal, tomem isso. O que faremos? Devemos deixar de fazer isso. Deveríamos parar de fazer isso. E ele disse, simplesmente continuem como estão. Continuem. Vão em frente. Se está plantando batatas, plantem-nas. Está vendo? Vocês, soldados, não pratiquem nenhuma violência. Vocês façam isso. O que quer que façam, simplesmente continuem como estão. Obedeçam seus senhores e assim por diante. Rabi, que devemos fazer? Simplesmente continuem como estão, vejam. Mas há um no meio de vós que não conheceis. Ele sabia disso, a hora da sua mensagem, ele sabia que havia de apresentar essa pessoa. Ele sabia que ele estava ali, um no meio de vós, vós não o vedes, acontecendo, de que nada o que vai acontecer. E ele disse, vede, ele estará aqui, e eu o conhecerei. E finalmente, certo dia,
e disse: eis que ali está ele. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Disse: e meu tempo terminou. Agora, eu apresentarei a vocês a ele. Eu tenho que diminuir agora. Tenho que sair de cena. E ele assumirá daqui em diante. Aí você vai ver uma coisa interessante. É isso que deixa as pessoas sem compreender as mensagens. Aí, abre aspas. O milênio começará muito breve. Veja, o tempo próximo. E então, quando ele veio, o milênio não começou. Até mesmo João disse, ele vai repreendê-los duramente, ele vai separar o trigo da palha, ele vai queimá-la, ele vai limpar suas eiras, e em sua mão está a pá. Todavia, o que ele foi? Pequenino. Agora, eles tinham idealizado tudo. As pessoas já tinham feito uma ideia de como o Messias deveria vir. É assim ou não é assim até hoje? Os sistemas, há pessoas aí que estão esperando um Elias vir, mas eles querem de acordo com a visão que eles têm, e Elias já veio. Amém? Eles tinham idealizado tudo. Oh, que coisa! Terá uma lança que alcançará 1 milha de distância, e ele se porá de pé ali na Palestina, simplesmente se levantará ali, e simplesmente sobre uma destas nuvens brancas, e apanhará todos os romanos assim, e lançará no inferno. Apenas continuará fazendo assim, veja, até que vença todos eles. Ora, eles tinham tudo projetado. E quando aconteceu, um cordeirinho veio saindo entre eles, manso e gentil, se dirigindo nesta direção e naquela direção. Até mesmo João disse, agora veja, João, o profeta, disse: ide perguntar-lhe, ele é em verdade aquele? Tão humilde a ponto desse profeta falhar em ver. Ele que apresentou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele mesmo chega depois e manda perguntar, és tu mesmo ou devemos esperar outro? As pessoas estão colocando um 8º no lugar do irmão Branham, porque elas se enganam. Se o irmão Branham estivesse vivo hoje, eles iriam perguntar, mesmo com toda essa mensagem nas mãos, eles iriam perguntar, és tu mesmo o profeta que deveria vir? Ou devemos esperar outro? Com todo esse material nas mãos, com toda essa mensagem nas mãos, com todo esse poder de Deus nas mãos, ainda assim eles se perguntariam se ele é o mensageiro ou se deveriam esperar outro. Porque é isso que eles têm demonstrado, irmãos. É isso que eles têm demonstrado por todo este tempo. O ministério quíntuplo, esses 5 dons que Deus colocou na igreja para operar e trazer a igreja à sua perfeição, ele tem que estar entrelaçado com a mensagem do dia. Se não estiver, está tudo completamente errado. Amém?
Vamos curvar nossa cabeça. Bondoso Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor. Sabemos que as lutas, as dificuldades, as tribulações da vida, os momentos difíceis que nós atravessamos, muitas vezes nos faz falhar em ver. Mas nós queremos enxergar. Queremos poder participar, Senhor, da Tua palavra. Olha para cada um de nós, nos ajuda nos momentos difíceis. Abre-nos o entendimento, dá-nos fé, que a fé perfeita, a fé que vence o mundo, que é a fé do Senhor Jesus Cristo, possa estar, Senhor, ancorada dentro de nossos corações, e que esta palavra possa vir e fazer uma mudança dentro de nós. Amamos todos os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, mas infelizmente não podemos concordar com todos. Tu tens tratado em nossos corações, e com isso, Pai, não quero dizer que eu tenho uma mensagem minha, não. Nós temos uma mensagem Tua, a qual Tu trouxestes através do Teu profeta William Marion Branham, a qual Tu abriste os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos ver, para que nós pudéssemos, Senhor, sentir o poder que transforma, esse poder que emana da Tua palavra. Não é que nós tenhamos algo nosso, não é que nós tenhamos uma mensagem individual, que Tu nos tem dado uma mensagem a pregar, a levar às pessoas, não. Nós simplesmente somos como aquele pigmeu que veio em um certo reino, e ele tinha uma carta, e as pessoas, talvez os grandes dignatários, grandes homens, estavam em sua frente, e ele saía gritando, dizendo: sai da frente, eu tenho a mensagem do rei, abre alas, eu tenho a mensagem do rei. E essa mensagem, Senhor, ela é aquela espada que caiu em Tuas mãos, ou melhor, nas mãos de Teu filho William Branham, um homem que pôde se esvaziar, um homem que pôde pedir a Ti que desse uma chance para os seus filhos. Pai, a mensagem do rei nas nossas mãos são essas mensagens que foram pregadas por William Marion Branham, Teu verdadeiro servo e profeta, o profeta o qual manifestou o ministério do Filho do Homem na terra novamente, o profeta no qual o Senhor se manifestou em 16 elementos novamente, o qual pôde vir, Senhor, à Tua presença e se diminuir, aquele que pôde aceitar a Tua palavra como ela é, aquele que cumpriu a Tua profecia em São João 14:20, creio eu, não lembro, Pai, mas que diz que aquele que cresce em Ti, obras maiores faria. Nós temos dezenas, talvez milhares de obras maiores. Um homem que nunca se sentiu um homem que nunca se sentiu o tal, poderíamos dizer assim, por receber de Ti um ministério tão poderoso para o último dia. Nós agradecemos por estar nesse ministério, de um homem que teve a simplicidade, o caráter, a maturidade de reconhecer que não era nada.
Nós queremos reconhecer que nós não somos nada também. Que sem a tua graça, sem a tua mão de poder em nós nem mesmo estaríamos aqui. Abençoa, Pai, os nossos irmãos. Abençoa aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, assistindo essa transmissão, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de cura, de libertação, de transformação.